Bem-vindo, amigos, ao nosso novo vídeo no canal Jeremias História de Ibiraçu. Hoje nós vamos falar dos antecedentes da formação do povoado de João Neiva. Todos sabemos que João Neiva surge como povoado a partir da chegada da Estrada de Ferro. Chega a Estrada de Ferro em 1905 e se inaugura a estação e uma oficina ali do lado da estação, e a partir dessa estação surge um povoamento em volta da estação que dá origem à cidade de João Neiva hoje. Dos povoados do município de Pau Gigante, de Ibiraçu, João Neiva é o último a se formar. Nós já tínhamos a formação de Pendanga, de Pau Gigante, Condideu e Ibiraçu, Demétrio Ribeiro, Acioli, e João Neiva, como povoado, é o último povoado significativo, é o último a se formar. Já se forma no início do século, já dentro da República. Os outros povoados se formam anteriores ainda no período do Império. A gente sabe, estudando as plantas e mapas antigos, que a região ali onde está João Neiva hoje, provavelmente pertencia a um ex-governador do Espírito Santo chamado Eliseu Martins. Ele era advogado, foi governador lá por volta da década de 1870 e ele tinha aquelas terras ali de propriedade dele, provavelmente usada na exploração de madeira. A gente sabe que a colonização da nossa região ali começa com a chegada de 3 navios, 3 vapores, no ano de 1877, que começa o povoamento ali no entorno de Ibiraçu, onde é Ibiraçu hoje. Naquela época começou a se chamar Núcleo Santa Cruz. Então, os 3 navios, o Colúmbia, que chega em 1877 em agosto, o Isabela, que chega em setembro, e o Clementina, que chega em outubro. Com a chegada desses 3 navios e o assentamento ali na região de Ibiraçu, começa a ser povoado o município de Ibiraçu. O núcleo que formou Ibiraçu, que se chamava Santa Cruz, depois Condideu, os núcleos coloniais eles eram divididos em seções. E o núcleo de Ibiraçu, onde é Ibiraçu hoje, núcleo Condideu, tinha 7 seções, a saber, Pendanga, Perobas, Sapateiro, Aracaju, Monte Seco, Santa Maria e Mundo Novo. Essas 7 seções compunham o núcleo Santa Cruz, o núcleo Condideu, onde hoje é Ibiraçu, mais o núcleo urbano, que é onde hoje é a cidade de Ibiraçu. Notem que das 7 seções, 3 se aproximavam muito de João Neiva. Monte Seco, Santa Maria e Mundo Novo. Essas 3 seções do núcleo Condideu ficavam bem próximas do local onde hoje é João Neiva. E alguns dos imigrantes já começaram a atravessar o Piraquiaçu para a parte norte do Piraquiaçu, ainda antes de se criar o núcleo de Acioli e o núcleo de Demétrio Ribeiro. Então, é sobre essa formação, é sobre esse início de colonização ali na região de João Neiva que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Então, partimos Ibiraçu, núcleo Santa Cruz, núcleo Condideu, formado em 1877, já está funcionando com os imigrantes assentados, escoando a sua produção de café pelo porto de Santa Cruz, passando por Córrego Fundo, e eles já estão ali estabelecidos. 10 anos depois, em 1887, inicia-se a demarcação do que viria a ser o núcleo Acioli de Vasconcelos. O engenheiro Antônio Francisco Ataíde, que pertencia a uma comissão de terras e colonização,
da antiga colônia Santa Leopoldina, que não existia mais. Esse Antônio Ataíde, ele é encarregado de assentar imigrantes italianos no núcleo, futuro núcleo Accioli de Vasconcelos. Em 1888, 11 anos depois da chegada dos imigrantes para Ibiraçu, começam a ser assentados no núcleo Accioli de Vasconcelos os primeiros imigrantes. E o Francisco Ataíde, Antônio Francisco Ataíde, que vem a ser depois um grande político capixaba, né, ele começa então a assentar os imigrantes italianos em Accioli. Quando Antônio Ataíde cria o núcleo Accioli de Vasconcelos, ele é o fundador dali da região de Accioli, duas seções desse núcleo, uma chamada Cubixá e outra chamada Clotário, ele estabelece imigrantes, ele assenta imigrantes ali naquela região que é hoje a região de João Neiva. Então, do núcleo de Accioli, duas seções, Clotário e Cubixá, ficam ali na região de João Neiva. Desses imigrantes que são assentados ali, dois se destacam. Inclusive, o historiador Lucílio Ribeiro, ele diz que esses imigrantes já estavam assentados ali antes mesmo da criação de Accioli. Dois desses imigrantes se destacam. Um que se chama Oreste Negri, ou Negri Oreste, e outro que se chama Antônio Sassinelli, ou Sassinelli Antônio, porque é costume dos italianos colocar o sobrenome antes do nome. Então, Negri Oreste, Sassinelli Antônio, Lucílio diz que eles já estavam assentados ali quando da criação do núcleo Accioli de Vasconcelos. Muito bem, esses dois imigrantes, eles eram cunhados, porque Negri Oreste tinha ficado viúvo logo que chegou ao Brasil, ele chegou em 1877, no vapor Isabela, ele tinha ficado viúvo e se casou com a irmã de Antônio Sassinelli, Sartinelli, né? A pronúncia certa, Sartinelli. E ele casou com a irmã de Antônio, chamado... esqueci o nome dela agora, mas nós vamos botar aqui embaixo o nome da esposa, segunda esposa de Negri Oreste, que era Sartinelli. Muito bem, Elisabetta, agora me lembrei. Eles se estabeleceram ali na região de João Neiva, formaram duas fazendas, duas colônias ali. A colônia de Antônio Sassinelli está lá até hoje, a casa antiga da colônia, até hoje, lá no caminho que vai de João Neiva a Demétrio Ribeiro. Muito bem. Antônio Sassinelli e Negri Oreste, eles fugiam um pouco do perfil dos italianos que vieram para o Brasil. Normalmente, os italianos que vieram para o Brasil eram camponeses analfabetos. Sassinelli Antônio e Negri Oreste eram homens estudados, homens que tinham uma certa cultura, um certo conhecimento, e por isso eles lograram progredir. Provavelmente já vieram com alguns bens, algum patrimônio da Itália. E, só para se ter uma ideia, Sartinelli Antônio, em 1907, de acordo com o historiador Lucílio Ribeiro, ele já tinha em casa, na casa dele, lá no Clotário, luz elétrica e água encanada. Só para os senhores terem uma ideia, Vitória só vai ter luz elétrica e água encanada no governo Jerônimo Monteiro, que começa em 1908. Quer dizer, e Sartinelli Antônio já tinha isso em João Neiva. Segundo o próprio historiador Lucílio Ribeiro, foi Sartinelli Antônio constrói uma linha telefônica entre João Neiva e a fazenda dele, que depois é aproveitada pelo núcleo Demétrio Ribeiro e estendida até o núcleo Demétrio Ribeiro pelos moradores de Demétrio Ribeiro. Então, um homem que no princípio do século já tinha luz encanada, água encanada, luz elétrica e telefone em casa, era um homem visionário, progressista, para a época e para aquela região nossa. Ele tinha pila de café, tinha beneficiamento de cereais, tinha fábrica de açúcar, enfim, ele tinha um comércio grande ali naquela região
e foi um homem que marcou ali, foi político, né? Chegou a ser até por um período curto prefeito do município. Foi um homem que marcou bem a história ali da região. Ele era cunhado de Negre Oreste. E Negre Oreste tinha fazenda exatamente onde hoje é João Neiva. E Negre Oreste também foi encarregado de assentar os imigrantes em Demétrio Ribeiro. Por quê? Depois de Accioli de Vasconcelos, em 1891, já sob a República, Negre Oreste, que tinha conhecimento de agrimensura, ele é encarregado pela Comissão de Terras e Colonização a assentar, a criar um núcleo onde hoje é Demétrio Ribeiro. E os imigrantes que chegam para Demétrio Ribeiro são assentados em 1891 e cria-se ali o povoamento, o povoado, onde hoje está lá ainda Demétrio Ribeiro. Negre Oreste assenta os imigrantes lá e passa aquela seção, aquelas duas seções iniciais de Clotário e Currubichá, ele tira do núcleo Accioli de Vasconcelos e passam a integrar o núcleo Demétrio Ribeiro. Bom, então estávamos vivendo o início dos anos 900, 1903, 1904, 1905. O município tinha o núcleo colonial, antigo núcleo colonial Condideu, que tinha virado município, sede do município Pau Gigante, vila de Pau Gigante, onde hoje é Ibiraçu. Tínhamos o núcleo colonial Accioli de Vasconcelos, lá bem no norte, já na divisa com Colatina, já próximo do Rio Doce, e tínhamos o núcleo Demétrio Ribeiro ali, próximo de onde é a João Neiva hoje. Então, nesse período, chega a linha de ferro, né? A Estrada de Ferro Vitória Diamantina. Em 1905, inaugura as estações de Pendanga, de Lauro Miller em Ibiraçu, e a estação de João Neiva é inaugurada no final do ano de 1905, no dia 20 de dezembro de 1905. Segundo o historiador Lucílio da Rocha Ribeiro, Negre Orestes, um visionário, uma pessoa de visão que conseguia prever o futuro, ele doa à companhia ferroviária, o terreno onde foi construída a estação e a primeira oficina ali de João Neiva. E Negre Orestes passa a ter o controle dos terrenos, das terras em volta da oficina. Ele tinha ali uma espécie de monopólio, né? Ele deu e agora os terrenos para a ferrovia e as terras em volta começam a se valorizar, porque os trabalhadores precisam construir casas, as pessoas que vêm trabalhar na ferrovia precisam de casas, e é ele que começa a vender essas terras e a formar o povoado de João Neiva. Negre Orestes é tido como o fundador de João Neiva, o pioneiro ali de João Neiva, né? Ele era casado então com a irmã do Antônio Sartinelli, e ele ia muito para a Itália, ele viajava muito para a Itália, era um homem de posse, tinha comércio em Demétrio Ribeiro, tinha comércio ali agora em João Neiva, né? E ele então ia muito para a Itália e foi apanhado durante a Primeira Guerra Mundial numa situação em que ele não pôde retornar para o Brasil. E ele acabou falecendo junto com a esposa no ano de 1917 na Itália. Hoje ele está sepultado em Bolonha, lá na Itália, tanto ele quanto a esposa dele, Sartinelli, a Elisabetta Sartinelli. Então, depois da guerra, os filhos voltam para João Neiva, ele tinha vários filhos com ela, né? E com a Elisabetta Sartinelli, os filhos voltam para João Neiva, estabelece uma firma, uma empresa chamada Irmãos Negre, e atuam ali em João Neiva. Em 1916, só para os senhores terem a ideia, o povoado de João Neiva era ainda muito, 10 anos, 11 anos depois da chegada da linha, o povoado de João Neiva ainda era muito pequeno, era insignificante, ainda não tinha igreja. Veja que eu tenho um relato no livro Tombo da Paróquia de Ibiraçu, que o padre Bilô, Júlio Bilô,
em 1916, constitui uma comissão para a construção da primeira igreja ali em João Neiva. Nem igreja ainda tinha em 1916. Também em 1916 a gente já começa a ver alguma manifestação, uma manifestação segura que nós temos num jornal da capital, reclamando de Negro Oreste dele ter o monopólio das terras, que impedia que as pessoas comprassem terras em volta da estação e fizesse ali, construísse casas, comércio, enfim. Nesse ano mesmo de 1916, a prefeitura de Pau Gigante desapropria 5 alqueires da terra, 5 hectares das terras de Negro Oreste, em volta da estação, para a construção de casas dos trabalhadores da ferrovia. E aí, a partir dessa desapropriação, João Neiva toma um impulso. Em 1924, é inaugurada a primeira hidrelétrica de João Neiva, bem no Rio Crotário, ali na subida, a 1 quilômetro mais ou menos do centro de João Neiva, é inaugurada a primeira hidrelétrica e se é colocado luz elétrica na cidade. Vejo que Ibiraçu, Pau Gigante, só vai ter luz elétrica 2 anos depois. Quer dizer, então João Neiva já começa a se despontar como o principal núcleo urbano do município, com desenvolvimento. É certo, então, que a linha férrea, a passagem da ferrovia, a instalação das oficinas de vagões ali em João Neiva, dão um impulso grande a esse povoado que começa a crescer. Já em 1930, o prefeito de Pau Gigante, que é um interventor, é nomeado um médico que atuava ali em João Neiva, o Dr. Hildo Garcia. E ele fica durante 7 anos prefeito, até 1937. Nesse mesmo período, tem a primeira eleição nos moldes que a gente entende hoje, que foi em 1935, e o Dr. Hildo Garcia, já no cargo, pelo PSD, partido na época do governo Getúlio, ele é eleito, ele já estava no cargo e então é eleito, escolhido pela população, derrotando o jovem Silvério Delcaro, que depois vai despontar como um grande político ali da nossa região. E então João Neiva já tem um certo domínio no município, um domínio de desenvolvimento no município. Muito bem, esse desenvolvimento ele se acentua, ele progride, João Neiva progride mais no início da década de 40, quando é instalado a Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia Vale do Rio Doce leva ainda mais desenvolvimento para João Neiva, que aí sim, por volta dos anos 50 e final dos anos 50 e anos 60, João Neiva já domina todo o cenário político, econômico, cultural do município de Ibiraçu, E se estabelece ali uma certa rivalidade entre os 2 núcleos maiores, entre os 2 núcleos urbanos maiores, Ibiraçu e João Neiva. Ibiraçu com a tradição, com uma cultura mais vinculada à agricultura e aos colonos italianos, e João Neiva, uma cidade operária que surge em volta das oficinas da Estrada de Ferro. João Neiva surge de forma diferente dos outros núcleos urbanos do município de Pau Gigante, do município de Ibiraçu. João Neiva surge como uma cidade operária, uma cidade mais miscigenada, ao passo que os outros núcleos surgem da imigração italiana. João Neiva surge como uma cidade mais heterogênea, com cultura heterogênea. Enquanto Ibiraçu, o outro maior núcleo do município, tem uma cultura mais ligada à imigração italiana, mais ligada ao servidor público da época, João Neiva tem uma cultura mais ligada ao operariado, aos trabalhadores da ferrovia, aos trabalhadores das oficinas. Muito bem, então, a partir do início do século XX, surge João Neiva. O nome João Neiva é uma homenagem a um deputado baiano, que se chamava João Neiva,
e ele era uma espécie de incentivador da construção da ferrovia. Nos moldes de hoje, a gente podia dizer que ele era um lobista da ferrovia junto ao governo federal, junto ao governo no Rio de Janeiro. Então, por isso foi homenageado. Nós temos uma nota de jornal da época que era a intenção de colocar o nome da estação de Pendanga, o nome João Neiva. Mas depois, provavelmente porque viram que iam instalar uma unidade maior ali na região de João Neiva, com as oficinas, então resolveram transferir o nome João Neiva para onde é hoje. Então a origem do nome é um deputado baiano que trabalhava em prol da construção da ferrovia. Então, com isso, eu espero que a gente tenha tido um pouco de visão de como foi ali os primórdios, até um pouco antes da passagem da ferrovia, de como foi a formação de João Neiva, que hoje é um município independente, separado de Ibiraçu desde 1988. Eu agradeço, então, a audiência de todos, a atenção de todos. Curtam este vídeo, compartilhem, passem para os amigos e se inscrevam no meu canal Jeremias História de Ibiraçu. Muito obrigado.